Hoje é dia de resenha completa do smartwatch U98. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou Franciele Bubniak e nesse vídeo eu vou trazer para vocês a resenha completa desse smartwatch aqui, o modelo U98. Eu já fiz vídeo de unboxing e primeiras impressões dele. Falei um pouco sobre o relógio, mostrei ali todos os acessórios. Realmente foi um unboxing do dia que eu recebi o smartwatch. Hoje em dia gera um pouco até de confusão aí nos links que os vendedores lá da China colocam, porque eles colocam na descrição uns modelos aleatórios. Por exemplo, tem gente que chama esse smartwatch aqui de Ivo 13 Plus e tem anúncios que o pessoal coloca como Ivo 14, mas na verdade ele não é um Ivo 14, né? Eu não tenho aqui um Ivo 13 para comparar ele, mas eu vi em alguns vídeos que o pessoal comentando que o acabamento do 98 não é igual ao do Ivo 13, é um pouco inferior. Eu sinceramente achei o acabamento desse relógio perfeito, perfeito mesmo. Ali no decorrer do vídeo eu vou dar zoom, vou mostrar melhor. Vou falar sobre todas as funções desse smartwatch, mostrar para vocês uma por uma. Vou falar sobre o aplicativo, mostrar o aplicativo mais detalhadamente também. E é claro, vou comentar aí como foi a minha experiência utilizando esse smartwatch por alguns dias aí, algumas semanas. Mas sério, pessoal, eu não vou esperar até o final do vídeo, já vou dar um spoiler aqui, que eu estou impressionada com a conectividade desse smartwatch. Sério, pessoal, a conexão dele não cai por nada, é muito legal. Teve situações onde eu saí, fiquei longe do relógio por um bom tempo, saí com o meu celular para bem longe, e quando eu voltava perto do smartwatch era automático, ele já reconectava e eu já começava a receber as notificações pelo smartwatch, sem precisar ir lá no aplicativo, atualizar, acessar, fazer tudo aquele processo ali de atualização quando cai a conexão do smartwatch com o celular. Fora a distância ali com o celular, dá para você ficar também mais longe do que o normal desses smartwatches de entrada, e ele também vai receber as notificações, o que é o segundo ponto positivíssimo desse smartwatch. Vamos lá para minha bancada então para eu poder mostrar para vocês mais desse relógio. E é claro, no final do vídeo, me acompanha até o final, hein? Eu vou dar todas as minhas considerações super sinceras em relação à minha experiência com o uso desse relógio. Essa aqui então é a caixa que veio o smartwatch U98. Se você quiser conferir o vídeo do unboxing, vai ficar nos cards. Então é um sisteminha de caixa que eu acho muito legal, que ele tem na verdade duas caixas, né? Que é essa daqui de papelão que você desliza. E daí sim tem a caixa que vem o smartwatch naquele sisteminha de puxar aqui pra cima, que eu brinco aqui no canal que eu acho super chique. Lembra bastante o sisteminha da Apple, né, que o pessoal gosta muito. E é lógico, como eu já estava em uso com o smartwatch, eu só vou mostrar mesmo aqui pra vocês como é que ele vem. Então aqui tem a bandejinha que vem o smartwatch. Aí tirando nós temos o carregador, que é um carregador magnético. Temos o manual que vem em inglês e chinês. E no meu caso, eu ganhei uma pulseira branca reserva. Então veio essa pulseira e mais essa aqui que tá no relógio, que está no smartwatch. Muito legal essa caixa, eu gosto bastante desses smartwatches que vêm com uma caixa bonita, porque na minha opinião a apresentação é tudo também, né? Então ter esse primeiro contato com o smartwatch, ser um contato bacana, agradável, uma caixa bonita, conta aí muitos pontos na hora de você comprar o seu produto. Uma passada agora pelo smartwatch, pela parte externa do smartwatch. Ele conta com uma tela de 44 mm, é uma tela gigante, uma tela muito grande, muito bonita. Essa parte da lateral nós contamos com o botão coroa, funcional, ele tem funções, mais pra frente eu vou mostrar mais detalhado aqui as funções do botão coroa. Temos o microfone e o botão compridinho aqui, que é um botão mesmo, que também agrega funções no uso do smartwatch. E na outra lateral temos a saída do alto-falante. Parte traseira, onde temos os sensores, muito bonita essa parte traseira também, tão bem construída quanto a parte da frente do smartwatch, porém ele não conta com tela de vidro, nem essa parte de trás. Tanto aqui na frente quanto essa parte dos sensores, o material é um acrílico, mas um acrílico de excelente qualidade. Mesmo assim, vale a dica de você proteger aí o seu smartwatch com uma película, porque acrílico risca muito mais fácil do que vidro, do que uma superfície de vidro, né? Então, se você adquirir um smartwatch, eu sempre indico, coloca uma película ali, é baratinho e resolve o problema. O acabamento desse smartwatch é simplesmente perfeito, não tem rebarbas, não
não tem cola aparente, não tem nada, pessoal, ele é lindo demais. Conforme eu mostrei para vocês, o sistema de carregamento dele é o magnético, então é aquele de ímã, né? Você encaixa aqui, ele gruda e vai carregar. Eu particularmente não gosto muito desse sistema magnético, eu acho que poderia ter sido um por indução aqui, iria agregar ainda mais valor no produto, mas esse carregador aqui tá funcionando muito bem, tanto é que dá para perceber que, eu acho aí pelo vídeo, o quanto o ímã dele é bom, é bem forte, ó, ele gruda, não corre o risco, por exemplo, de estar aqui carregando numa superfície e qualquer esbarrãozinho ele desconectar, desplugar. Mostrando rapidamente aqui como que é a tela dele carregando, olha só. É assim que vai aparecer a imagem da bateriazinha piscando. A hora que ele chega em 100%, o nível da bateria do desenho fica completo e ele para de piscar. E já que nós estamos falando em bateria, vamos comentar agora um pouquinho sobre a duração da bateria. Eu estou impressionada com a duração da bateria desse smartwatch. É simplesmente incrível. Tô aí há 2 semanas testando esse smartwatch e eu só precisei carregar ele até hoje 2 vezes. Então é uma média aí de uma carga completa no smartwatch a cada 4, 5 dias. A única coisa que eu não estava utilizando no smartwatch era o Bluetooth de chamadas. Eu estava apenas emparelhado com ele, com o Bluetooth de notificações, recebendo notificações ali normalmente. O de chamadas eu não ativei. Acredito que se você usar ele com o Bluetooth de chamadas ativado, ele vai dar aí uma diferença. Com certeza você vai ter uma autonomia de bateria de pelo menos uns 3 dias. A duração da bateria dele tá de parabéns. Com certeza é um ponto muito positivo para esse smartwatch. Bom, tem um quesito aqui que quando eu tô fazendo resenha eu sempre comento com vocês, que é o conforto. E eu realmente preciso ser sincera em avaliar esse quesito. No U98 eu tive sim dificuldade. Isso porque ele é um smartwatch grande. Ele tem uma tela gigante. Ele é mais gordinho também. Eu não sei se vocês vão conseguir notar a diferença. Eu fui rapidinho ali e peguei um W46 só para vocês verem, terem uma ideia. Ó, o de cima é o W46, o de baixo é o 98. Tá vendo como ele é maior? Ele é mais gordinho? Então ele é um pouco maior, mais robusto. Olha só a diferença das telas. Do W46, esse é um W46, para o U98. Para quem tem o pulso pequeno, um pulso fino como o meu, eu vou colocar aqui para vocês verem, ele dá ali praticamente a grossura do meu pulso inteiro. Para usar no dia a dia, eu preciso confessar que não ficou assim tão confortável. Chegou a ponto de ter uma hora do dia de eu tirar ele do pulso porque realmente estava me incomodando. Mas o motivo disso é realmente porque ele tem uma tela bem grande mesmo. Ele aceita trocar pulseiras, qualquer pulseira de 44 milímetros, mas eu confesso que ele é um pouquinho chatinho para isso. Tem que pegar mesmo o jeito. No vídeo do unboxing eu nem consegui trocar a pulseira, eu ia tentar trocar naquele vídeo, acabou não dando certo. Ele tem ali um encaixezinho exato e se você não encaixar direito vai dar problema, tipo vai ficar emperrando aqui a pulseira. Então você tem que deslizar com muita calma, pegar o encaixezinho aqui bem certinho do smartwatch, sentir aqui o encaixe para você conseguir deslizar ele sem emperrar a pulseira, mas ele aceita. Olha só, essa aqui é uma pulseira de nylon de 44 milímetros. Vocês vão ver que lindo que vai ficar esse relógio. Olha só, pessoal, que top esse smartwatch. Com essa pulseira de nylon aqui ficou sensacional. Gostei dessa pulseira, eu vou terminar aqui o vídeo com ele com essa pulseira aqui diferente. Ele conta com uma tela infinita, aqui nessa watch face não dá pra ver, mas olha só. Ele tem como personalizar fotos como protetor de tela. Essa daqui é uma foto que eu personalizei da minha filha. Ele tem uma leve borda aqui em volta, mas é normal dos smartwatches que estão vindo agora, eles estão vindo com essa pequena bordinha, mas é uma tela incrível, gente, é uma tela muito linda. Eu não sei se vocês vão conseguir notar aí pelo vídeo a qualidade da resolução. O brilho também é perfeito e a gente tem como personalizar caso você queira diminuir ou aumentar a intensidade do brilho. E o mais legal ainda é que tem um atalho para isso, é só arrastar de cima para baixo. Aqui, olha só, você consegue diminuir quanto
aumentar. Lembra que eu comentei da duração da bateria, que pra mim durou ali 4 dias, e eu tava com o brilho bem estouradinho, ó, tava quase no máximo. Então se de repente você vier aqui dar uma reduzida no brilho, você vai ter ainda mais duração de bateria. Olha só ele com brilho na duração média. Simplesmente sensacional. Bom, como eu disse pra vocês, o botão coroa dele tem função, então se eu tiver aqui na tela principal eu consigo mudar as watch faces. Essa watch face azul, se eu clicar, ela muda de cor, olha só, ela fica vermelha. Daí tem a opção vermelha ou azul, a bolinha aqui fica rodando, como vocês podem perceber. Muito legal essa watch face. Olha só que bacana essa watch face aqui colorida. E fora essa função aqui giratória do botão coroa, a gente consegue acessar o menu dando um clique, né? Se eu já estiver ali na tela da watch face. E se eu der mais um clique, ele vai mudar o estilo do menu. Olha só, aqui eu tô com a watch face. Eu dou um clique, eu acesso o menu, e se eu der mais um clique, ele vai mudar para o lista, menuzinho lista, e se eu der mais um clique, ele vai mudar para o menu colmeia. Esse é o menu colmeia. Foco na rapidez do menu, pessoal, ele praticamente não tem atraso, olha só. Super responsivo aqui também no menu colmeia. E se eu clicar de novo, ele volta para o watch face. Bom, aqui no menu, como o botão coroa tem função, eu consigo aqui alternar as telas. Se eu tiver no menu lista também, eu consigo utilizar aqui o botãozinho. E se eu tiver no menu colmeia, olha só, ele também tem funçãozinha. Ele dá zoom e também diminui. Tô achando aqui pro vídeo meio estourado, eu vou dar uma diminuída aqui no brilho. Agora ficou melhor de observar. E se eu acessar aqui, por exemplo, o menu de esportes, que também vai ter uma listinha ali, eu também consigo passar utilizando o botãozinho de rolagem. Uma dúvida muito corriqueira que eu sempre falo aqui nas minhas resenhas é em relação ao smartwatch ser ou não à prova d'água. Ele tem certificação IP67, mas essa certificação garante proteção a poeira, suor e respingos. Para mergulhar com smartwatches, mesmo esse que é um pouquinho mais caro, ainda assim é um smartwatch de entrada, eu não indico, tá? Não mergulhe com esse smartwatch, muito menos banho por conta do vapor ou saunas, porque pode sim danificar o seu smartwatch a longo prazo. Vou dar uma passadinha aqui pelas watch faces que vem nele, não são muitas, mas tem como personalizar, né? Então vou passar aqui junto com vocês. Vamos lá, então vamos contar. Então o que vem de fábrica aqui nele, 8 watch faces. E eu já até mostrei aqui a fotinha da minha filha, tem como sim colocar fotos nele como watch face mostrador. Agora nós vamos dar uma passada nas funções do smartwatch aqui no sistema e eu vou começar mostrando os atalhos dele para vocês. Então, arrastando de cima para baixo, nós temos essas opções. Ele tá até escrito que está conectado, que é uma mão na roda, facilita muito. Para ter certeza que está conectado, é só você vir aqui nesse atalho. Essa primeira funçãozinha é a função é o atalho de você deixar ativado ou inativado a função de despertar a tela quando você vira o pulso. Então, quando você eleva aqui o smartwatch, ele acende a tela. Se por acaso você quiser desativar essa opção, é só vir aqui e deixar desmarcado. O segundo atalho é o da configuração de brilho. Você pode tanto aumentar quanto diminuir. Essa opçãozinha aqui é para você ativar ou desativar as notificações. Então, se de repente você quer parar de receber notificação por um tempo, você vem aqui e deixa essa opção amarelinha, igual tá aqui. Se você quiser desativar, você clica e deixa ela branquinha. Dessa forma você vai receber as notificações. Aqui na lateral temos porcentagem de bateria, Bluetooth de música que você pode ligar, e aqui no i são as informações do smartwatch. Mais um ponto positivíssimo nesse modelo de smartwatch é que ele acende com toque. Então você não precisa ficar apertando o botão coroa para acender a tela. Então, de repente, se você veio aqui, desativou a função de acender a tela automaticamente e você quer ver aqui a tela, ver a hora, você vem só clica no smartwatch. Próximo atalho, então, da esquerda para a direita, nós temos um atalho sobreposto com o horário, dia da semana, alarme, caso você tenha algum alarme ali configurado. Temos o SOS, você consegue cadastrar o número de chamada de emergência. Aí você cadastra o número, ativa essa função e você pode vir aqui só clicar que ele vai discar para o número de emergência que você cadastrou. E aqui embaixo fica um histórico dos últimos aplicativos que você acessou. De baixo para cima nós temos as notificações, olha só.
Aí você vai arrastando para o lado. Ele tem suporte e memória para salvar as últimas 15 notificações e também tem como excluir, ó. Só clicando aqui na lixeirinha você tá excluindo as notificações. Atalho da direita para a esquerda são algumas funções aqui do smartwatch, olha só. Aqui tem o resumo das atividades físicas do dia, a frequência cardíaca, e tem também aqui o Bluetooth de músicas para você ouvir, mudar remotamente as suas músicas. O sistema de notificações dele é muito parecido com o do HW12. Se você ainda não viu o review, tem aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Porém, eu gostei muito mais desse smartwatch do que do HW12, mas pelo menos o sistema de notificação do U98 é um pouco melhor. Primeiro porque a intensidade da vibração dele é melhor do que o HW12. Acho que um dos motivos é por ele ser um smartwatch maior também, isso deve colaborar. É uma vibração mais sutil do que uma vibração comparada de um W26, W46, mas ainda assim é melhor do que o HW12. Ele acende a tela quando chega a notificação normalmente, que também já é um ponto bem positivo. E como eu disse, armazena aí até 15 notificações e recebe notificações de tudo, pessoal, de tudo mesmo. Então, se você tem um aplicativo de loja ali e recebeu alguma promoção, ele vai mostrar aqui no smartwatch também. Agora sim, eu vou dar uma passadinha pelos menus aqui, pelas funções do smartwatch junto com vocês. Então, aqui o primeiro menu é o microfoninho. A gente consegue ativar a Siri. Olha só. Siri, qual a cotação do dólar hoje? O SDBRL está caindo para R$ 5,29, o que representa uma queda de 7 centavos ou 1,30%. Então essa foi a Siri em ação. Para a gente conseguir utilizar esse recurso, o Bluetooth de áudio, olha só, precisa estar ativado aqui no celular também. Então não basta só o relógio estar emparelhado. O Bluetooth de áudio também precisa estar ok. Aqui temos a medição da frequência cardíaca. Ele começa a piscar. Temos pressão arterial, oxigenação do sangue. Aqui é para você conseguir fazer chamadas, fazer discagens. Vou digitar aqui um número aleatório só para a gente ver. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. Então já deu até para vocês terem uma noção aí da qualidade do áudio, da saída do áudio do smartwatch, que é uma qualidade muito boa. Como vocês puderam perceber aí no vídeo, dá para entender perfeitamente, não é aquele chiado, né? Então muito legal a qualidade do áudio, da saída de áudio desse smartwatch. Aqui nós temos a agenda telefônica, adicionar os contatos pelo aplicativo. Aqui são os registros das últimas chamadas, ó, aquele número aleatório que eu digitei ficou salvo aqui. Temos a função de troca de música remotamente. Infelizmente, essa é a versão do U98 que não tem como baixar, salvar músicas, mas já tem uma versão dele que tem essa função. Próxima função é o termômetro. E olha só que legal, pessoal, mesmo acessando aqui as funções do smartwatch, o horário continua aparecendo aqui em cima, tá vendo? Que bacana. Temos a opção de clima, ele tá mostrando a data aqui certinho, mas não tá atualizando aqui as informações de tempo. Essa é a opção das notificações, onde ficam salvas no menu as notificações. Temos monitoramento de sono. Temos a função de procurar o smartphone onde o smartwatch está conectado. Essa funçãozinha cinza aqui é para ajustar o brilho. SOS para você ativar a função de SOS para chamadas de emergência que eu mostrei lá no menuzinho inicial, naquele atalhozinho que divide a tela. Função de pedômetro. Nesse cadeadinho aqui, a gente pode ativar a função de desbloqueio de tela com senha. Temos aqui a função de esportes, contamos com andar, correr, ciclismo, escalada, yoga, badminton, basquete. Esse máquina ED, eu sinceramente não sei muito bem o que é, mas parece ser aqueles treinos funcionais, sabe? E é só isso mesmo. De esportes ali, achei que ele não tem até tantas opções. Temos a opção de alarme, para você adicionar despertador. Informações são as informações do smartwatch. Temos aqui calculadora, a opção de resetar, relógio, que na verdade são os mostradores, né, as watch faces. Temos aqui a opção de cronômetro,
a engrenagenzinha para que você possa fazer personalizações no seu smartwatch, ativar e desativar o Bluetooth de música, configuração de brilho. Essa dormência aqui, na verdade, é o tempo, quantos segundos a tela fica com o brilho aceso, olha só. Você pode configurar isso também, ó. Vou deixar aqui, como eu tô gravando o vídeo, vou deixar para 8 segundos, para não ficar bloqueando toda hora. Tem aquela funçãozinha por aqui também de você ativar para quando elevar o pulso acender a tela. Tem as informações sobre o smartwatch, reiniciar, resetar e desligar. Além do modo não perturbe, que eu também acho muito legal esse modo não perturbe para que você não fique recebendo notificações em horas inapropriadas. Tem configurações de linguagem para que você configure o idioma, QR Code para fazer o download do aplicativo. Fechadura é aquela opçãozinha de ativar o desbloqueio com senha. E é isso, pessoal. Essas opçõezinhas que a gente tem aqui na engrenagenzinha. Fora isso, aqui pelo menu a gente também consegue desligar o smartwatch. Temos também o QR Code aqui pelo menu, mais fácil, né? E é isso que ele tem de opções, tá? Confesso que eu senti falta do calendário. Vou falar agora um pouquinho sobre o aplicativo, que é o VBand, esse aplicativo verdinho aqui. É um aplicativo muito legal, que eu achei bem completo. Ele passa as informações do smartwatch aqui pelo aplicativo bem certinho. É porque nesses últimos dias eu não estava utilizando, mas olha só, eu fiz uma leitura de temperatura aqui durante o vídeo, ele já contabilizou, já passou para cá. Eu tô aqui na primeira telinha, na telinha de esportes, então ele tem todas essas opções aqui. Na telinha aqui do meio, equipamento. Aqui é onde a gente consegue fazer várias personalizações, as configurações no smartwatch. Aqui para mim aparece a porcentagem de bateria pelo aplicativo. Seleção de discagem é onde a gente consegue alterar a watch face. E se a gente clicar em mostrador personalizado, a gente pode personalizar um mostrador. Olha só, fundo personalizado, a gente vai direto lá para o nosso álbum ou podemos tirar uma foto também. Envio de mensagem é onde a gente ativa e desativa as redes sociais que a gente quer receber as notificações. Se você quiser que abra tudo, você deixa essa opção selecionada e você vai receber todas as notificações. Aí também temos despertador diário, controle de foto remotamente. Então eu estou permitindo aqui o acesso do smartwatch para eu conseguir tirar fotos remotamente, porque no menu vocês viram que não tem essa opção, porém pelo aplicativo tem. Então aqui, olha só, ele está emparelhado. Se eu clicar, ele tirou uma foto e salvou lá no meu álbum. Se eu quiser fechar, eu só venho aqui em cancelar. Muito bacana essa opção e funciona bem certinho, como vocês puderam perceber. Temos aqui outras configurações. Aqui é bem legal porque ele abre o sistema 24 horas, caso eu queira alterar a forma de visualizar ali a hora para o formato 24 horas. Aí temos modo não perturbe, lembrete de sedentário, lembrete para beber água, configurações de frequência cardíaca, de temperatura, aumente sua tela, sincronização de catálogo de endereços. Se eu clicar nessa opção e der um OK, ele vai abrir a minha agenda telefônica e eu posso selecionar aqui todas as escolhas. Ele vai aparecer ticado aqui na lateral dos meus contatos e vai sincronizar os meus contatos com a minha agenda telefônica automaticamente. É diferente, por exemplo, do HW12, que você precisa ir lá e salvar contato por contato. Dessa forma aqui é muito mais prático. Finalizou aqui a sincronização. Agora, se eu vier aqui no smartwatch, lá na minha agenda, vai estar aparecendo aqui todos os meus contatos. E aqui, por último, temos a opção de redefinição de fábrica para você resetar o smartwatch e voltar ele com as configurações de fábrica. Temos aqui a atualização do aplicativo do smartwatch. Você pode vir aqui e verificar se tem alguma atualização regularmente. E por último, a última opçãozinha aqui é o meu ou minha, onde você coloca suas informações e dados pessoais. Inclusive, você consegue aqui, ó, se você tiver um iPhone, importar as suas informações do aplicativo Apple Saúde. Então sim, pessoal, eu gostei muito desse aplicativo. Vocês puderam ver que ele é muito completo e funciona muito bem. Além, é claro, da questão que eu já de cara no começo do vídeo, já fui avisando vocês que a conectividade dele é sensacional. A conexão dele é muito boa. Então sim, a conexão dele me surpreendeu positivamente e muito. Outro teste que eu gosto muito de fazer é a questão dos batimentos cardíacos, né, pessoal? Pra gente ver aí como que tá a precisão dos sensores. Então eu vou usar aqui o meu Apple Watch como comparação. E como eu sempre comento com vocês, uma pequena diferença ali é super aceitável. O que não pode é uma discrepância assim muito grande, né, em relação aos batimentos cardíacos.
Olha só, ele tá marcando aqui 98 batimentos, 99 contra 98, 103 do Apple Watch. Uma excelente medição, pessoal. Tá praticamente aí a mesma coisa. Só provando que o sensor do 98 também é um excelente sensor. Olha só como ele fica oscilando, ó. Ele não fica estagnado num batimento apenas. E ele tá ali, ó, juntinho com o Apple Watch, olha só. Pouquíssima diferença, pouquíssima variação. Então a pergunta que eu sempre coloco aí de título dos meus vídeos, vale a pena investir num smartwatch 198? Gente, sem dúvida, olha o quanto de vantagens e de coisas legais que eu fui destacando aqui no decorrer do vídeo. Ele só não vai ser muito legal caso você tenha um pulso muito fino, por causa daquela questão de conforto. Mas assim, a conexão dele é ótima, sensores ok, um smartwatch com um acabamento impecável, uma resolução de tela incrível. Para fechar o combo, ainda um aplicativo muito completo com muitas funções bacanas para você utilizar no seu dia a dia. Então, como vocês puderam perceber aí no decorrer do vídeo, o smartwatch 198 é um modelo muito robusto, com uma tela perfeita, a resolução de imagem dele é incrível, mas o único ponto negativo que realmente eu preciso pontuar, eu preciso ser sincera, é em relação ao conforto ali para quem tem o braço, o pulso, assim como eu, um pouco mais fino. Então, realmente assim, se você tem o pulso muito fininho, eu tenho quase certeza que você não vai gostar, não vai ficar ali muito legal. Agora, já para o público masculino, as pessoas ali com o pulso um pouco mais largo, que tem mais espaço ali para o smartwatch, vai ficar lindo, pessoal, vai ficar show de bola. Às vezes o pessoal vem aqui nos meus comentários e me pergunta, mas qual é o melhor? Apesar dele faltar ali algumas coisas básicas como o calendário, eu realmente estou indicando o 98 por experiência, né? Eu indico os smartwatches que eu conheço. E o 98 tá assim, incrível, incrível mesmo. Ele é incrível, é um excelente smartwatch. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e te espero no meu próximo vídeo. Tchau!